Olá, família, sejam todos muito bem-vindos ao FamilyCast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boron, serei mais uma vez o seu anfitrião nessa conversa, nesse bate-papo de hoje. Vamos conversar sobre fim do mundo, milênio, anticristo, Israel, essa guerra que está acontecendo. Vamos falar sobre o livro de Apocalipse como um todo, como ler Apocalipse corretamente e essas profecias, e realmente quando é a volta de Jesus, todos esses assuntos difíceis de falar, complicados de conversar, é sobre eles que nós vamos tratar. Tenho certeza que você vai sair daqui esclarecido sobre muitas dúvidas que você já teve a respeito do livro de Apocalipse. Trouxe para essa conversa uma pessoa mais que capacitada, graduado em teologia, mestrando agora em teologia, para conversarmos sobre isso, responsável pela nossa escola de teologia, a Escola de Teologia da Family. Logo, logo nós vamos pro papo. Antes disso, deixa aqui já a sua curtida. Você sabe que você vai gostar do episódio. Você já sabe que você vai gostar, então já deixa a sua curtida. Aproveita, checa se você está inscrito no canal, porque inscrito você recebe sempre as notificações quando tiver vídeo novo. Temos podcast toda terça-feira. Já recebemos aí pessoas incríveis em que eu tenho a honra de ter entrevistado. Espero que você possa se inscrever para conseguir compartilhar desses momentos de mesa. E é isso. Sem mais demora, vamos para o papo com o Eduardo Rodovalho. Meu amigo, tudo bem? Tudo certo? Estar aqui de volta. Seja bem-vindo. Segunda vez? Segunda vez. Segunda de muitas, né? Essa daqui Tô à quase que não disposição. saiu. Como é que é? Você estava viajando, mestrado, correria? Estamos na reta final do nosso mestrado. E aí fiquei os 10 dias ali em Curitiba, onde eu faço o mestrado em teologia. Qual que é a faculdade? É a Faculdade Batista do Paraná. Bom, muito bom. Então é muito bom lá. E aí estamos finalizando esse ano. A gente consegue finalizar esse É projeto. isso aí, muito bom, vai dar certo. É isso aí. E, cara, esse é um assunto muito difícil de tratar. Eu já falei com meu pai sobre isso algumas vezes, no sentido de assim, eu queria falar sobre o livro de Apocalipse com alguém. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. Primeira vez. Eu tinha 11, 12 Começou anos de por idade. Apocalipse? Comecei por Apocalipse. Eu gosto de fazer as coisas de ponta cabeça, ao contrário, né? diferenciado. Comecei pelo final. Aí eu devia ter se eu não me engano, eu tinha 11 ou 12 anos quando eu li Apocalipse. Primeira vez que eu li um livro inteiro da Bíblia, né? Eu li a Bíblia sempre, mas assim, um livro inteiro foi Apocalipse. Acho que foi até antes, se brincar. Talvez uns 10, enfim. E é um livro muito confuso, né? Um livro muito difícil de ler, de entender. Você tem besta e dragão e fogo e é muito complexo. E 4 cavaleiros e tem um cavalo verde, tem um cavalo branco, tem um cavalo preto, tem um cavalo azul. Eu nem lembro as cores dos cavalos. Branco, vermelho. É vermelho, né? Amarelo, não é Preto e verde, amarelo. É o Baia, né? que Pois se é. fala, né? Então assim, e conversando com meu pai, precisamos falar sobre o fim dos tempos, sobre escatologia, né? Que é o estudo do fim dos tempos. Escatom é fim, né? Escatom é fim. Isso. Então, o estudo do fim das coisas, né? Sim. O estudo do fim. Mas quem que a gente traz? Como que a gente vai trazer uma pessoa que não vai viajar na maionese, mas que vai passar ali uma visão geral? E aí pensamos em você por quê? A ideia aqui é trazer algo que vai abordar todas as visões, né? Sim. Abordar várias possibilidades, que não vai... Você não vai pender só pro seu lado, né? Então essa é a ideia hoje e eu queria, assim, entender pra você qual a importância de tratar esse tema. Então, antes de mais nada, a gente precisa de estabelecer algumas premissas para conversar sobre o assunto. A primeira delas é que há muitas questões abertas no estudo do fim dos tempos. Então, você não pode abraçar determinada linha com paixão com uma paixão como se isso fosse fundamento de fé. Eu convivo muito bem com irmãos que têm uma linha diferente da minha. Por quê? Porque é uma construção teológica, né? Na verdade, para você entender o livro de Apocalipse e também os outros livros que falam do assunto do fim dos tempos, a gente tem que primeiro falar o seguinte, olha, qual que é a nossa visão de mundo? A visão de mundo do cristão, ela tem 4 aspectos, 4 etapas, 4 fases. Ela fala da criação, que é o Deus criador. Isso combate aquele conceito antigo do paganismo com vários deuses. Existe um único Deus que está fora do universo, não dentro dele, e criou todas as coisas. A queda, porque a queda no Éden desviou o propósito de Deus para o qual o homem foi criado, que era representar o Senhor aqui. A redenção, que aponta para a vinda de Jesus. E a consumação, que aponta para a consumação de todas as coisas ali para o fim dos tempos. Então, essa é a visão do mundo cristão. Então, ele tem que estudar sobre a criação, ele tem que estudar sobre a queda, ele tem que estudar sobre a redenção na obra de Cristo e sobre a consumação, porque esses são os temas que permeiam toda a palavra. Então, daí a importância da gente estudar o tema. Agora, estudar de uma forma em que a gente consiga
ler todas as vertentes sem tomar uma posição radical. Porque essa é a ideia. Por quê? Porque é uma construção, vamos lá. Apocalipse fala das coisas que hão de vir também, principalmente. Então ela fala de um cumprimento futuro. Aí a gente fala, mas e tem um pessoal? Tem um pessoal que fala. Aí tem 3 linhas, já começa, né? São 3 linhas em Apocalipse. Tem um pessoal que fala, tudo que está em Apocalipse aconteceu no passado. São os preteristas, né? A passado de pretérito. No caso, seria as profecias que estão ali já estão cumpridas. Já estão cumpridas. Cumpriram ali com a queda de Jerusalém no ano 70, com a destruição do templo, Babilônia. etc. Então eles falam, ó, aquilo ali é de um tempo Então, que quando está escrito ali Babilônia, tá falando de Babilônia. Babilônia apontava para Roma, né? Essa é porque era o sistema da época. Quando fala da Babilônia ali, quando João fala, é uma mensagem cifrada. Ele estava preso por Domiciano, que era um cara que era imperador de Roma, que eles falam que é segundo neto, tanto que ele era terrível ali, no final do 1º século. E aí ele falou algumas mensagens cifradas para referir-se a Roma. Ele não podia escrever Roma, ele não podia falar mal de Roma. Ele falava Cidade dos 7 Montes, né? Babilônia. Então ele falava ali para poder se referir àquele poder político, porque senão aquela obra não poderia ser ali divulgada naquele tempo, né? Então por isso que alguns falam que isso já se cumpriu. Outros falam que isso já está se cumprindo. Eles interpretam o Apocalipse de uma forma mais simbólica, nós vamos falar disso. E outros falam não, são coisas que realmente vão acontecer, são profecias para o fim dos tempos. Eu acho muito difícil você ler o livro de Apocalipse e os outros livros que dão suporte a Apocalipse, que principalmente são o discurso do final dos tempos, o discurso escatológico de Jesus, que está em Mateus 24 e 25, aquele é um discurso sobre o fim dos tempos. Quando Jesus falou de escatologia, diretamente ele falou em Mateus 24 e 25, que aponta para o livro de Apocalipse. Também tem livros, por exemplo, no Antigo Testamento, como Daniel e Ezequiel em muitas partes, mas Daniel principalmente, que falam muito desse aspecto. E outros livros proféticos que trazem muito o aspecto da consumação final. Isso, todos os profetas falavam, né, em relação à condenação dos povos, em relação à unidade de um proto-evangelho, né, em todas as nações, todo o povo, toda língua. Sim, eles falam do momento da restauração de Israel. Sim. Eles falam do momento em do remanescente. Eles falam de um momento em que haverá um tempo de profunda paz e harmonia. Eles falam de um rei, do Messias que virá para dominar, né, sobre então as não nações. é só Apocalipse que fala do fim do mundo. Não. A Bíblia inteira. A Bíblia é um assunto da Bíblia. É um assunto da Bíblia. E nos proféticos a gente sabe, é o seguinte, a gente tem que aprender a ler profecias. Só saindo um pouquinho para chegar no tema, a profecia, os livros proféticos, eles geralmente têm 3 aspectos. Qual é o aspecto primeiro? O primeiro aspecto é o aspecto daquela cumprimento daquele povo inicial. Tipo assim, nós estamos profetizando que Israel vai para o exílio da Babilônia. Isso se cumpriu. Mas numa mesma profecia há um aspecto do cumprimento apontando que Jesus viria. E na mesma profecia há um aspecto apontando para a consumação final dos tempos. Então, os profetas eles não recebiam as profecias em ordem cronológica. Era meio... E as profecias não significavam necessariamente só uma coisa, então. Coisa, exatamente. Entendi. Então tem então, desdobramento da profecia. Entendi. Então, assim, por isso que a gente vê muitos elementos de escatologia nos livros proféticos. Agora, o livro de Apocalipse, por que você falou que é um livro complexo de se ler? É porque é uma literatura própria. Existe uma literatura judaica que é chamada literatura apocalíptica. Então tem que entender um pouquinho dos elementos da literatura apocalíptica para poder entender os termos de Apocalipse. Essa literatura apocalíptica ela veio muito forte naquele período que não está na Bíblia aqui, que é o período chamado período interbíblico, intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem ali em algumas Bíblias, né? 4 folhas em branco. Exatamente. Os 400 anos, né? Então esse período em que tiveram episódios muito muito intensos. Por quê? Porque, eu não sei se você se recorda da profecia de Daniel, foram profetizados os grandes impérios que viriam. Então, o Império Babilônico que estava na época, depois o Império Babilônico foi substituído pelo Império Medo-Persa, depois o Medo-Persa foi substituído pelo Império Grego-Macedônico. Alexandre o Grande, a gente estuda isso em história, né? E aí, nessa época, quando o Alexandre o Grande morreu com 30 e poucos anos, 4 generais, eles dominaram ali os 4 setores do Império de Alexandre o Grande. E tinha um deles que estava dominando sobre o Israel, a terra de Israel, que chamava Antíoco Epifânio. Esse cara era loucaço.
Esse cara era assim, radicalzão, extremo, e ele começou a oprimir o povo judeu, proibindo eles de exercerem a sua fé, a sua cultura. Chegou num ponto em que ele pegou e sacrificou um Um porco porco. no altar do templo sagrado para o povo judeu. E o porco não podia nem mesmo ser consumido, né? O porco era considerado impuro pelo povo judeu. Exatamente. Imagina só lei levítica não pode, até hoje os judeus ali Eles nem tocam ortodoxos, em eles não porcos. tocam em É. porco, considerado animal imundo. E aí ele, para afrontar aquele povo, ele sacrificou. Isso causou uma grande revolta, chamada Revolta dos Macabeus. E aí entrou num período, eles conseguiram retomar provisoriamente o território nesse período, e foi um pequeno império poderoso na época, no Império dos Macabeus. E aí, o que acontece? Eles começaram a ler que as profecias estavam se cumprindo. O Messias estava prestes a chegar. E aí a literatura apocalíptica, que é muito presente ali no livro de Ezequiel, por exemplo, de Daniel, mas principalmente Ezequiel, é uma literatura muito simbólica. Então eles usam símbolos da cultura judaica para poder escrever uma literatura que era já bem... o pessoal já era bem familiarizado com ela. Então o público de João já tinha uma certa familiarização com aqueles símbolos. Então cavaleiros, lá tinha um símbolo para cavalos na época, para coroa, para chifre, tudo isso era muito presente na literatura apocalíptica e que está presente dentro de Apocalipse. Então não tem como você ler Apocalipse sem entender um pouquinho da literatura apocalíptica, que é fruto da cultura judaica, porque usa símbolos daquela época que hoje são muito distantes da nossa realidade. Então daí é um primeiro aspecto. Segundo, é uma literatura que tem símbolos. Então não dá para interpretar Apocalipse de forma literal. Todos os termos de Apocalipse. Agora o problema é o seguinte: até que ponto é simbólico e até que ponto é literal? E aí, aí entra todas essas questões. A questão do anticristo, dos cavaleiros, das bestas, dos dragões e fogo caindo do céu, enfim. Seriam esses os pontos em que a gente tem que determinar se é literal, se é simbólico ou se é um meio termo? Isso, exatamente. Por quê? Porque se a gente considera tudo como simbólico, aí a gente segue uma linha de interpretação. Se a gente considera tudo como literal, a gente segue outra linha de interpretação. Se a gente mescla as duas coisas, você segue uma linha intermediária. Então, como você vai interpretar Apocalipse tem a ver com a linha que você segue. E essa linha que você segue vai determinar ali o que é simbólico e o que é literal. Então, vamos dar um exemplo. Vamos lá. Se você pega um pessoal da teologia reformada clássica, esse pessoal, eles... Um presbiteriano, por exemplo. Um presbiteriano, principalmente. O que eles entendem? Eles entendem que Israel serviu para apontar para o Messias, para gerar o Messias, para trazer o Messias. Então foi uma nação escolhida por Deus para trazer aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Então o papel de Israel, ele se cumpriu completamente com a vinda de Cristo. Então eles seguem uma linha chamada linha aliancista. Eles não entendem que são eras distintas de atuação de Deus na história, e sim uma sequência natural em que vai gerar ali ao final dos tempos a consumação. Então como que eles veem todas as coisas? Eles olham para Israel depois no Novo Testamento e tudo que se refere a Israel não está falando da nação de Israel. Está falando da igreja, que Paulo fala que seria o novo Israel de Deus. Então, em geral, quando um presbiteriano, um aliancista, e não só presbiterianos, né? Mas usando o presbiteriano porque eu acho que é o que a maior parte do nosso público vai conhecer do meio aliancista. Então, pro aliancista, quando ele lê ali um trecho de Apocalipse, ele entende aquilo como algo completamente simbólico. É mais simbólico. Por quê? Assim, aí não é que é completamente simbólico, mas existem elementos, é mais simbólico. Vamos dar um exemplo. Eles não creem que o milênio vai acontecer de fato. Aquele período de 1000 anos, que tem falado lá, que Apocalipse fala ali no finalzinho, capítulo 20, salvo engano, eles não creem que aquilo é literal. O que eles interpretam o milênio? O milênio é o período, simboliza e aponta para o período entre a vinda e a volta de Cristo. Então o milênio já estaria acontecendo. Então nós estamos em 2 anos do milênio. Em 2000 anos, em 1000 anos. 2000 anos do milênio. 1000 anos, o milênio é 1000 anos. Né? Então, mas eu digo assim, nós já estamos em 2000. Isso, mas seria simbólico, mas é porque para eles é simbólico. Para eles é simbólico. Então, por exemplo... Milênio é simplesmente muito tempo. Isso, eles não acreditam em arrebatamento. Por que eles não acreditam em arrebatamento da igreja? Porque
aquele pessoal que vai estar aqui no período da grande tribulação, aquele pessoal que vai estar aqui no período do anticristo, esse pessoal, como Israel já cumpriu o seu papel, então não pode ser Israel. Então tem que ser a igreja. Então como que a igreja vai sair nesse período? Então eles acreditam o quê? A igreja vai passar pelo período da grande tribulação, junto aqui, enfrentar o período da grande tribulação e após o Senhor volta para poder consumar todas as coisas, entendeu? O Senhor Jesus. Então aí você pega esse pessoal, aí você pega o pessoal que ele segue uma linha em que se divide a história por eras, chamadas dispensações. Pode falar. Minha primeira pregação num GC, numa célula, num pequeno grupo de adolescentes da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, foi sobre dispensacionalismo. Olha só. Porque eu tava lendo o livro de Apocalipse. Mas assim, nada a ver com nada. Eu preguei isso, mas não foi uma pregação, foi uma aula, né? Porque como é que você prega? E eu fui passando pelas dispensações assim, tentando explicar, até que dá, né? Mas, enfim. Seu ministério é diferente, né? É um negócio meio estranho, um negócio meio... a ser estudado, a ser entendido. Então, se você considera, por exemplo, você se considera dispensacionalista, né? Que vê a história de Deus com a humanidade de formas de eras diferentes, distintas, né? A era da inocência ali no Éden, depois vem o período da lei, tem o período dos patriarcas antes, vem o período... aí vem o período aqui da graça, período de Cristo, depois vem o período do milênio. Então, se você vê dentro dessa sequência que muda a forma de Deus se relacionar com o povo conforme a revelação vai acontecendo, então você tende a ver alguns aspectos de forma literal. Então vamos lá. Eu entendo, falando o dispensacionalista, né? E aqui me incluo nele, vou explicar depois, mas assim, eu entendo que Cristo veio para trazer a consumação. Israel gerou o Cristo, porém, ainda há um papel profético remanescente em Israel como nação. Então, por quê? Porque eu acho muito difícil, considerando as profecias não só contidas em Apocalipse, não só do sermão ali de Jesus, mas eu acho muito difícil, considerando os livros proféticos ali, todos falando de uma restauração final da nação para Israel, você desconsiderar completamente o papel de Israel no mundo, entendeu? Até mesmo porque a gente não poderia fechar os olhos para algumas coisas que aconteceram. Israel é um país que ficou 2000 anos sem terra, praticamente. Isso não existe precedente. Tanto é que a maioria da teologia reformada, eu até entendo eles considerarem Israel como simbólico, que a maioria da base da teologia reformada foi feita antes da recriação do Estado de Israel em 1948. Então eles não estavam vendo a recriação de Israel. Então os reformados como um todo, os aliancistas, eles veem que o papel de Israel já se foi quando a Bíblia fala de Israel, agora em relação à igreja. A igreja substituiu Israel. Sim. Mas isso porque a teologia reformada foi criada... Foi a primeira. Entendeu? Agora, é verdade. Não existiu o Estado de Israel, então para eles não tinha nem como eles pensarem na possibilidade de ser Israel. Pois é, porque Israel foi destruído ali no ano 70, né? General Tito ali chegou, destruiu o templo e acabou com tudo. E aí o povo dispersou, eles viram uma terra largada lá. Depois, em 1948, após o Holocausto, após aquela tragédia, acontece o milagre da recriação do Estado de Israel. E esse Estado de Israel é o mesmo Estado? Aí é um pouco de filosofia, né? O navio de Teseu, né? É o mesmo Estado? É o mesmo povo, é o mesmo país do que o Israel da Bíblia? Se você olhar o processo de recriação do Estado, é um negócio, assim, é muito interessante. Por quê? Porque eles fizeram um trabalho de resgatar os judeus para virem de volta para a terra, né? E aí isso aí incentivou uma linha que chama sionismo, né? Que é levar os judeus a Sião, né? E aí o que acontece? E aí eles começaram a catalogar, então tinham comunidades no mundo inteiro que foram retornando e comunidades que eles identificaram, por exemplo, os samaritanos, eles teriam identificado uma linha lá na África, então eles fizeram um processo de resgate daqueles judeus, invadiram o aeroporto, o pessoal encheu caminhões e caminhões para poder trazer o povo de volta. Aí eles pegaram um instituto da língua lá e recriaram o idioma, porque era um idioma que não era falado há 2000 anos.
Então, se você for o idioma judeu, ele é recriado, né? Então, assim, por quê? Porque não tinha. Eles recriaram a moeda lá é o shekel, é a mesma moeda da época do reino de Davi. É o mesmo local. É o mesmo local. É claro que não remonta ao tempo do reinado de Davi, que tinha mais. Era maior, né? Era maior, mas aquele lugar era ali a essência do Estado de Israel ao longo dos anos. Então, assim, e após ali alguns anos, né, em 1967, Jerusalém, o pessoal se lembra da Guerra dos 6 Dias, chamada Guerra dos 6 Dias, todas as nações em volta, elas atacaram Israel e ele de forma milagrosa venceu essas nações em volta, e aí Jerusalém voltou e retornou ao domínio, né, de Israel em 1967. Então, assim, são uma série de acontecimentos que vão remetendo a cumprimentos proféticos na palavra. Agora, o que a gente tem que ter cuidado? É isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a nação de Israel não alcança um papel central no Novo Testamento. Porque as pessoas vão empolgando com Israel e como se Israel continuasse sendo o centro da vontade de Deus. Não é. Após o Novo Testamento, o centro é a igreja. A ênfase é a igreja. É a união ali do povo, seja gentil, seja judeu, em Cristo Jesus. Agora, existe um papel, eu não posso negar isso, um papel, mesmo que secundário, tá? Para Israel como nação. Eu não posso fechar os olhos para os cumprimentos que eu vejo diante dos meus olhos, cumprimentos proféticos. Então essa é a questão. E em relação à guerra que está acontecendo, que na verdade tem acontecido já desde a fundação do Estado de Israel, a gente vê guerra depois de guerra. Eu nem acompanho, no sentido de que eu não sei diferenciar uma guerra da outra, sabe? Ano passado teve guerra também, não teve? Nunca parar. Ano retrasado também teve guerra? Então assim, sempre tem guerra. Tanto que sai notícia, eu não... Vou ser bem sincero, eu nem leio essas notícias sobre as guerras que acontecem lá, porque todo ano tem guerra. Então, assim... É porque Israel foi plantado dentro de um território e em volta ali, dominado ali pelos árabes, muçulmanos, Sim. né? E qual que eles consideram como inimigos, né? Qual que é o contexto dessa guerra, dessas últimas guerras que têm acontecido no Estado de Israel, de acordo com a visão de Apocalipse? O que nós podemos pensar em relação a essas guerras? Elas indicam algo, apontam para algo... Devemos ficar atentos em relação a isso? Sim, nós somos o povo da Bíblia, né? Então a gente tem que ter uma leitura diferente das demais pessoas. Uhum. O que acontece? Enquanto as pessoas veem tempestade, nós lembramos que Jesus anda sobre as águas, né? Então, assim, a forma como eu acho interessante no livro de Apocalipse, que João tá lá, João estava preso, João era pastor lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, e aí ele foi preso porque mexeu lá com a estrutura lá do general Domiciano, né, do imperador da época. Domiciano foi e prendeu João numa solitária lá, em Patmos, numa ilha isolada, velho, falou, é o fim de João. Acabou. De repente, no capítulo 4 de Apocalipse, o Senhor fala assim, João, só pra cá, pra eu te mostrar algumas coisas. É como se ele falasse assim, peraí, deixa eu te mostrar o que vai acontecer, você tá vendo de baixo pra cima... Tem as tempestades, tem as nuvens, tem os relâmpagos, tem os trovões. Deixa eu te mostrar o que acontece acima das nuvens. Então, a perspectiva que nós temos que ter, não só em relação ao fim dos tempos, não só em relação ao Apocalipse, em relação à vida, em relação ao dia a dia, em relação a tudo, é uma perspectiva cristã. A nossa lente é uma lente voltada para a consumação de todos os tempos, né? Quando termina o livro de Apocalipse, como termina? Você lembra como termina o livro de Apocalipse? Fala assim, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Essa é a expectativa, cara. Então, assim, a expectativa do cumprimento das profecias, a expectativa do cumprimento da palavra, e sendo você aliancista ou sendo você dispensacionalista... Independente da interpretação. Dependendo da interpretação, nós vamos sempre olhar com vistas à consumação. Quando Jesus voltará? Eu não sei, eu tenho 46 anos hoje. Então, se ele para mim, deve voltar nos próximos 40 anos. Pelo menos, no máximo. Porque eu vou viver o quê? Mais 40 anos aqui? Com certeza. Para todo mundo que está assistindo aqui, dentro dos próximos 100 anos, Jesus já voltou. Então, assim, é essa perspectiva que nós temos que ter. Então, não tem como você desvencilhar as circunstâncias, as situações em relação dos acontecimentos proféticos bíblicos. Agora, você tentar localizar isso
eu acho engraçado, eu lembro, assisti uma aula de escatologia, não vou falar o nome do pastor aqui, claro, mas eu assisti uma aula de escatologia quando eu era criança, 10 anos de idade, sempre gostei de Apocalipse, então nós temos isso em comum. Pronto. E aí, com 10 anos de idade, eu fui assistir um curso, um seminário de escatologia na cidade que eu morava. E aí eu lembro do pastor colocar um slide lá na frente e falar assim, será que esse é o anticristo? Aí eu lembro que eram vários lá, tinha o papo, os empresários, não sei o que, tinha um monte de coisa Bill lá. Gates. Na época não tinha nem Bill Gates, 10 anos, eu tenho 46, isso é muitos anos atrás, né? E eu falava assim, será que esse aqui é o anticristo? Pode ser que sim. Passou, que esses caras todos morreram, o negócio girou. Não era. E não era. Então, E hoje a gente ainda tenta ficar adivinhando o anticristo, né? A gente tava até comentando ali, não, mas deve ser o Papa, não, deve ser o Donald Trump, não, na verdade é o Elon Musk, não, na verdade é o Bill Gates, porque ele tá tentando. Então, assim, existe na igreja um desejo por tentar adivinhar quem é o anticristo, aí você vê quando é a volta de essa Jesus. questão de ser o Papa. Olha que coisa mais louca. Como que é a visão literal que os caras interpretam? Por que João mencionou Roma? Por que João mencionou a cidade dos Sete Montes? Por que João falou sobre o Império Romano e o Vaticano fica em Roma, ali, né? As pessoas tendem a ver aquilo de forma literal e interpretar como se o cumprimento ali fosse de fato dentro... A Igreja Católica é descendente de Roma, então você entendeu? é a continuação. Só que Roma na época é porque realmente era ali a autoridade constituída. Sim. Era a cidade do imperador. Então aquilo ali... Não tinha nada a ver com a Igreja Católica Romana. Não tinha sido nem constituída ainda. Não tinha sido constituída ainda, entendeu? Só que aí você tenta ver uma lente mais dispensacionalista extrema. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado e ser muito parcimonioso para a gente fazer essas leituras, né? Eu não costumo apontar. Eu só falo assim, olha, tem umas situações estranhas acontecendo. Vamos lá. O que é estranho? Vamos ver. De repente, depois de 2000 anos, Israel é recriado. Cara, isso não é normal. Tem que pelo menos observar. Peraí. Em 1967, Jerusalém é retomado. Cara, isso não é normal. Essa quantidade de nações em volta ali perseguindo. Peraí, o que está acontecendo? Uma tendência no mundo a se desenvolver de uma forma mais unânime, de certa forma, um governo central. Mais globalizado. Mais globalizado. Cara, isso está indo para um rumo. O anticristo vai ser um governante que vai dominar todas as nações. Então, um governo centralizado faz parte desse projeto. Então são vários caminhos que vão... Se a gente considerasse as profecias que foram liberadas e que faltam para a consumação, para a volta de Cristo, seria só a reconstrução do terceiro templo. Só faltaria isso? Construção de templo ali, onde fica uma mesquita hoje. Será que tem alguém tentando fazer isso agora? Tem a mesquita, né? Instituto do Templo em Israel. Você já teve em Israel? Não. Não, é um negócio diferente. Já Você chega lá, já fui. E aí, o que acontece? Tem um instituto lá que os caras já estão tudo pronto. Só quer o terreno para construir. Eles têm os elementos, eles têm até a novilha perfeita para sacrificar. Eles têm o candelabro, tem um candelabro lá de ouro, lá macio. Tá pronto. E fica numa redoma de vidro lá na parte judaica de Mas isso é um instituto privado? É uma empresa? Tipo, é um instituto, não. Um instituto ali do Estado. Do Estado de Israel. Você entendeu? Do templo. Só que ali fica o Al-Aqsa, né? Que é uma mesquita, né? O Dom da Rocha. Exatamente, que é o segundo lugar, o segundo ou terceiro lugar mais sagrado do islamismo. Porque o primeiro é Meca, né? Isso. Então, assim, um barril de pólvora. Então, assim... Então, para que a profecia... Então, vamos lá. Para que a profecia da vinda do anticristo se cumpra... Do anticristo. É porque a palavra fala que o anticristo, assim como Antíoco Epifânio profanou o templo anteriormente naquele período, ele vai profanar o templo. Aí o anticristo vai profanar o templo. Vai Só que não tem adoração dentro do templo. Não tem tempo. Então primeiro ele tem que ter o templo para depois ele profanar o templo. Exatamente. Então o primeiro passo é a construção do templo. Sim. Não, o último passo que falta. Seria o último passo. Quais são as coisas que são necessárias para que o anticristo venha? Não, o que acontece? O anticristo, ele vai... Que ele se revele, na verdade. Ele vai se revelar. Ele tem um governo mundial. Ele vai enganar muitos judeus, se dizendo Messias. Ele vai primeiro conquistar o povo judeu. Eu acredito que ele vai permitir a construção do templo para depois, ao final, se revelar e exigir ser adorado. Tem uma curiosidade interessante aqui, que é o seguinte, e aí são conjecturas, tá? A gente não está falando... Quando a gente estuda o Alcorão, é como se você lesse o livro de Apocalipse com um sinal trocado.
Pois é. É um negócio muito doido, porque eles esperam um Messias, chama Mahdi. Ou Al-Masih também. Isso, Al-Masih, Mahdi, né? A forma ocidentalizada de falar Al-Masih. O Mahdi. Eles esperam esse Messias. E aí, o que eles entendem? É que Jesus é um profeta. Eles respeitam Jesus como profeta. Jesus é um profeta. E esse profeta, nesse tempo, vai surgir em Israel para poder falar que, na verdade, ele não é o Messias. O Messias é Mahdi. E aí, você olha em Apocalipse, você vê que tem uma pessoa que é chamada de falso profeta, que vai estar na terra, que possivelmente aponta para Israel. Ele vai combater duas testemunhas que estarão lá, que possivelmente apontam para Moisés e Elias. E ele vai estar dando suporte ao anticristo. Então, assim... É quase como se fosse um espelho um do outro. Um espelho um do outro. É como se o nosso Messias fosse o anticristo deles... E o Messias deles fosse o nosso anticristo. E aí, no Alcorão é claro, né? A parte de lá ganha, né? Mas assim, eu tô falando, isso aqui são coisas interessantes de se ver, por quê? Porque a própria narrativa de fé ali dos povos que estão em volta, elas coadunam com aquilo que está na palavra, só que de uma outra perspectiva. Você me entendeu? Então, assim, essa questão, por exemplo, de ver que tem as duas testemunhas lá que estarão... Tem Vamos voltar um pouquinho, porque senão o pessoal vai ficar confuso. Essas duas testemunhas. O que acontece? O livro de Apocalipse, gente, como que funciona o livro de Apocalipse? Ele é um livro que ele começa ali apresentando o que Jesus, a obra, etc e tal. Depois ele vem apresentar as igrejas, tem cartas às igrejas, para orientar as igrejas da época que servem para a nossa igreja hoje. Depois ele traz um retrato da consumação da obra de Cristo, do trono de glória, então ele traz um retrato disso. E aí, a partir do capítulo 6, começa a falar, aí vai a maior parte do livro, de eventos que acontecerão no final dos tempos. Então, do capítulo 6 até o capítulo 18, são eventos que correspondem ao que nós chamamos de grande tribulação. Então, a maior parte do livro de Apocalipse, ele vai descrever eventos que são chamados do juízo de Deus. O juízo de Deus que virá sobre a terra, do capítulo 6 até o 18. E aí é nesse ponto que as pessoas divergem. Por exemplo, as duas testemunhas que estarão nesse período da grande tribulação. A palavra fala que o quê? Surgirão no período da grande tribulação duas testemunhas, que a maioria entende que seria Moisés e Elias. E essas duas testemunhas fariam muitos sinais. Seriam... espiritualmente falando, eles viriam do céu? Isso aí depende da corrente que você vai seguir. Não, olha só. Se você é mais aliancista, você vai entender que essas duas testemunhas são simbólicas. Representam algo. Entendeu? Representam algo. O papel da igreja ao longo dos tempos. Então, assim, se você é mais dispensacionalista, você vai entender o que é o seguinte. São pessoas que ressuscitaram. Aí você fala, que coisa estranha de ressuscitar, né? Não é estranho. É diferente, mas a gente tem premissas dentro da palavra. Vamos lá. Lázaro ressuscitou. Ali ao quarto dia, Lázaro ressuscitou. E voltou à vida. E morreu. Então Lázaro morreu 2 vezes. Concorda comigo? Quando Jesus morreu na cruz, a palavra fala que não teve um monte de morto que ressuscitou e andavam pelas ruas. Possivelmente a mesma ressurreição de Lázaro. Pessoas que morreram recentemente... Ressuscitaram e viveram ali mais dias até morrerem novamente. Porque eles não receberam um corpo glorificado. O corpo glorificado é só ao final que nós vamos receber. Ao final de todas as coisas, na consumação. O único que recebeu o corpo glorificado hoje é Jesus. Entendeu? São as primícias, né? Jesus é a primícia. O resto não, a gente vai esperar o final da consumação para receber o corpo glorificado. Então essas pessoas ressuscitaram. Então, da mesma forma, algo extraordinário, né? Algo miraculoso. Esses 2 personagens, eles ressuscitariam e a partir daí eles fazem o papel deles ali durante os 3 anos e meio e depois eles são mortos em praça pública. Entendeu? Então, assim, se você... aí tem 2 vertentes. As pessoas falam, isso é simbólico. Outros falam, isso vai acontecer exatamente como está escrito. Essas 2 testemunhas que vão enfrentar o falso profeta, que seria essa figura que estaria dando suporte ao anticristo que surgiu no final dos tempos. Entendeu? Essa é a questão. E os critérios para o surgimento do anticristo, então, seriam a unificação de um governo global. Sim. Esse governo global ele tem que vir antes do anticristo? Não seria o anticristo que... O governo global ele é o sistema político que o anticristo atua, né? Entendi. A questão da construção e blasfêmia, né? Contra o templo, né? O sacrifício no templo. O que mais?
A questão é o seguinte: vai chegar um momento em que haverá um governo mundial Uhum. e surgirá uma figura que vai exercer domínio político. E essa figura virá legitimada por sinais. E aí a palavra fala lá em Apocalipse que tem uma besta que emerge do mar, que seria o anticristo. O mar aponta para as nações. Então, uma besta, que seria o anticristo, que vai sair das nações. E aí tem uma besta que emerge da terra, Uhum. né? E aí o que acontece? E aí vai ter um evento desse cara que emergiu do mar, que ele vai morrer. E aí ele vai, de certa forma, vai ter um milagre, um sinal miraculoso. E aí as pessoas vão começar a venerá-lo. Por quê? Porque ele foi um cara que recebeu um milagre. E ele vai trazer, muito possivelmente, prosperidade, paz para as nações. Uhum. E isso aí vai ganhando as pessoas ali. Aí o que acontece? Vamos lá. Quanto tempo? Aí vai variar. Tudo em Apocalipse Depende da visão, né? depende da visão. Vamos lá. Quanto tempo do reinado do anticristo? Indica que serão 7 anos. Uhum. E aí a gente vai ver uma profecia lá no livro de Daniel, chamada Profecia das 70 Semanas de Daniel. Essa profecia, o que fala? E é uma profecia interessantíssima. Que fala que até a semana 69 viria o Messias. E após as 70 seria a consumação de todas as coisas. E aí, se a gente pega o tempo que foi proferida a profecia, em 400 e poucos, não sei, acho que 440 e poucos antes de Cristo, e se você soma a quantidade de semanas, que seriam semanas de anos, Uhum. daria exatamente no período que Jesus veio. Dá, isso aí o pessoal já fez a conta, tudo certinho, dá exatamente. Eu não tô com material aqui, não é uma aula, a gente tá batendo um papo aqui, mas assim, quando eu vou dar aula, a gente vai trazendo os anos certinho e olha o material. E aí o que acontece? Ficou uma semana para trás. Essa semana seriam os 7 anos que faltam, que seria justamente o reinado do anticristo. Então a questão do reinado do anticristo é um cálculo que é feito? E o número 7 anos de reinado não está na Bíblia? Não, lá o que está na Bíblia? Que o período da intensificação da grande tribulação aponta para 3 anos e meio. Isso. Fala de 42 meses, Sim. 1260. Fala assim, de várias vezes. 42 meses, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade, um tempo, tudo apontando para 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, o que o pessoal interpreta? Aí, vamos lá. Tem gente que fala o quê? Então, no reinado do anticristo vai ter 3 anos e meio de paz e, ao final, 3 anos e meio de intensificação para acontecer a grande tribulação. Ponto. Outros falam o seguinte, não, são 7 anos e não vai ter paz. São 7 anos em que um é princípio das dores, já vai ficar ruim, ele sempre vai estar perseguindo, ele sempre vai estar, e ao final vai intensificar para chegar à consumação. Então é isso que o livro de Apocalipse traz. Ele é essa abertura para essa interpretação. Então, o que o pessoal fala de 3 anos e meio de paz, aí o pessoal fala, quando vai acontecer o arrebatamento? Eu não sei se a gente pode falar um pouquinho do arrebatamento. Aí tem outra questão, que é quando, né? Isso, porque vamos lá. Enquanto aconteceu o período da grande tribulação, nesse período da grande tribulação, que abarca o capítulo 6 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse, a igreja vai estar aqui ou não? Essa é uma pergunta. Aí você fala, qual a resposta? Depende. Da visão. Depende da sua visão. Se você entende que a igreja é o novo Israel, que se você é aliancista, você entende que a igreja é o novo Israel, o Israel não tem mais papel a ser cumprido dentro do cronograma histórico, aquelas pessoas que estarão aqui sendo perseguidas no período da grande tribulação seria quem? A igreja. Sim. Se Israel não tem mais um papel, aquelas pessoas seriam a igreja. Então aí é um ponto. Então, ou seja, não vai ter arrebatamento. Agora, se você entende que Israel ainda tem um papel a se cumprir na história e que ele vai ter o remanescente depurado, aí as pessoas pensam, falam, peraí, a igreja não vai sofrer o juízo de Deus. E o tempo da grande tribulação é o tempo do juízo. É muito claro, é liberação de juízo. Primeiro, 7 selos, juízo. Depois 7 trombetas, juízo. Depois 7 taças, juízo. É muito juízo. É abrindo as circunstâncias e tragédias de uma forma que vai ser muito terrível. Se você for olhar, a gente vai falar um pouco disso. Então, aí o que acontece? As pessoas falam, peraí, a igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada? Depende.
Da visão. Por quê? Porque não, eu creio no arrebatamento. Eu creio que a igreja não vai sofrer o juízo. Beleza? Você crê? Então tá. Então agora vamos ver quando ela é arrebatada. Ela é arrebatada ao início do reinado de Anticristo, os 7 anos, ou ela é arrebatada ao final do período de paz, ali nos 3 anos e meio, e ela vai. Não dá para poder saber qual que é. Você entendeu? Então, assim, há várias margens nesse sentido. Agora, tem uma visão intermediária, que essa é uma visão mais minoritária. Eu não acho muita a questão da amarração teológica, da lógica teológica, eu acho que não é tão... É a visão que eu talvez não adote assim de uma forma tão convicta, que o pessoal chama de a visão dos vencedores, que falam do arrebatamento parcial. Que eles falam o quê? Que aí é uma no meio dessas duas. É o seguinte, vai ter o arrebatamento, só que o arrebatamento não vai levar todo mundo. O arrebatamento vai levar só uma parte da igreja. A outra, que ainda não está madura, vai continuar aqui, junto com o povo judeu, vivendo a grande tribulação para amadurecer. Né? Então, essa é uma chamada visão parcial do arrebatamento. Né? Por que eu não creio muito? Porque eu acredito, o que eu creio? Eu creio que a igreja não sofre o juízo de Deus. Ela não sofre o juízo de Deus. O período da grande tribulação é um período de juízo. E o juízo já foi cumprido ali na cruz do Calvário. E segundo ponto, a grande tribulação é um período, para mim, na minha opinião, eu sigo a linha aqui, é o seguinte, é um período para depurar o remanescente judeu de Israel. Ou seja, é um período ali de sofrimento, onde alguns judeus vão passar a reconhecer o Messias, Jesus como Salvador. Messias. E aí sim poderão... Exatamente, aí está cumprida a profecia do remanescente. Então é um tempo em que haverá uma intensa atuação dos judeus. Aí o que fala lá na palavra, lá em Apocalipse? Que vão ter, nesse período da grande tribulação, 144 mil. Esses 144 mil, aí como é que descreve? Aí descreve 12 tribos de Israel. Na verdade, não são exatamente as 12 tribos que inseriram, porque foi excluída a de Dan, mas incluiu a de Levi. E também, salvo engano, o Efraim foi substituído por José, que é o pai dele. Mas assim, tá ali apontando especificamente 12 mil de cada uma das 12 tribos, 12 vezes 12 mil, daria 144 mil. É muito específica a descrição de que seria apontando para algo ligado à nação de Israel. É um número muito exato também. Descrevendo cada tribo. É mais provável que seja simbólico, né? Simbólico, não um número literal. Tem gente que fala que o remanescente judeu seriam só 144 mil pessoas. Não acredito. E ainda mais esse número específico, por que 144 mil? E os 12 tem um sentido assim, né? 12, são 12 apóstolos, são 12 tribos, são ali 12 portas, né, na Nova Jerusalém. Então, o número 12 que aponta para Trindade, né, que é 3, e o número da criação é 4, 4 vezes 3, é tipo assim, o número 12 é uma completude da Trindade de Deus com a sua criação. Sim, as 12 tribos, os 12 Então, muito possivelmente é simbólico, né? Mas é simbólico apontando para Israel. Você entendeu? O número literal, ele não vai ser assim, exatamente interpretado de forma literal, mas aponta para Israel. Então, o que acontece? Então, teria um papel desse remanescente na grande tribulação, no enfrentamento ao anticristo. Isso para trazer esse último despertamento judeu. E a questão da igreja já vai ter sido cumprida. Se fosse para a gente olhar assim, mais ou menos, tentando entender uma cronologia para o fim dos tempos, mais ou menos, o que vai acontecer? E eu sei que, de novo, depende da visão, né? Talvez... Vamos pegar a dispensacionalista. Por exemplo. A visão dispensacionalista. Que acredita no agir de Deus por eras, por estações, né? Então, vamos lá. A gente segue uma sequência. Criação, Deus criou. Queda, o homem caiu. Redenção, Jesus veio. Redimiu a humanidade e iniciou o reino. Jesus iniciou o reino. Que é o que alguns falam o seguinte. Já foi consumado o reino, mas já foi iniciado o reino, mas ainda não teve a consumação final. Do reino de Deus. Já e ainda não, eles falam, né? O já e ainda não. Ou seja, já veio o reino em Cristo, porém, a consumação ela está pendente para ter o cumprimento de todas as etapas. O reino não está pronto? Seria essa a palavra? O reino está pronto. Faltam as etapas, né? Então, mas o reino vem em Cristo Jesus. Nós podemos desfrutar do reino, né? Hoje, em Cristo Jesus, nós podemos. Mas o sistema ainda não foi permeado. Nós somos luz nesse mundo de trevas, embaixadores de Cristo, os espias para poder depois o mundo todo ser conquistado ali por Jesus. Então, o que acontece? Jesus veio. E Jesus já deixou a sua promessa da volta. Então, o que falta para cumprir? Beleza, aí tem várias
várias questões e aspectos que falam disso. Guerras e rumores de guerras, cumpriu todo o tempo. Uhum. Vamos pôr aí, doenças, pestes, cumpriu todo o tempo. Sim. Morte, cumpriu todo o tempo. O sistema, o cavaleiro branco lá apontando, alguns falam que é coisa boa, claro que não é coisa boa, é juiz de Deus. O cavaleiro branco ali aponta para governo do mal. Uhum. Cavaleiro branco é aquele que conquistava, aponta ali, possivelmente, principalmente para o anticristo ali no final das coisas. Uhum. Então, ou seja, já está se cumprindo. Agora, o que falta acontecer é o anticristo estabelecer o seu reinado. Seria a última coisa? A última coisa em relação a quê? Porque o anticristo chega, aí começam os cumprimentos das profecias contidas. Seria a última coisa antes daquilo que nós entendemos. É porque eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas não pensa que nós estamos vivendo no fim dos tempos. A maioria dos cristãos, eles pensam assim, o fim dos tempos vai chegar. Seria esse vai chegar, esse ponto de virada, onde vem grande tribulação. A peça que falta seria o anticristo? Seria o anticristo. O anticristo, a vinda do anticristo. O estabelecimento do governo do anticristo. Porque com o estabelecimento dele, conforme a nossa leitura ali bíblica, inicia-se a contagem da última semana de Daniel. Entendeu? Então, assim, a preparação toda é para o sistema vir a gerar esse personagem. E que já tiveram vários tipos de anticristo ao longo da história. Pessoas que elas... várias pessoas que apontam para esse cumprimento final de uma pessoa literal ali que vai governar ali o sistema. Em relação ao arrebatamento, o arrebatamento nem sempre foi uma visão na qual a igreja acreditou. Sim. Certo? Se eu não me engano, nos últimos 200 anos foi desenvolvido aí através de processos teológicos a crença no arrebatamento. Ainda assim, é uma visão válida? Eu creio que sim. Creio que a visão é válida, a visão do arrebatamento da igreja. Eu entendo que no início de tudo, com a tendência de ver Israel como simbólico, ficava muito difícil defender o arrebatamento. Vamos lá. Israel não tinha sido recriado. Seria um milagre. Ninguém imaginaria que Israel, o povo judeu, voltasse a ser uma nação. Então, se não tinha essa perspectiva, como que nós vamos ler todos os capítulos? A partir de uma perspectiva existente. E essa perspectiva existente era o quê? Tudo se cumpriu em Cristo, Israel não tem mais nenhum papel. Então, por isso que no início, a grande maioria não cria no arrebatamento e não defendia essa posição. Agora, se você considerar que o juízo de Deus não vem sobre a igreja, isso é prometido, isso é uma lógica do Novo Testamento, e que o tempo da grande tribulação é um tempo de juízo. Gente, se a gente for ler lá o que é a grande tribulação, meu Deus do céu, começa leve. Não, vamos primeiro os primeiros selos. Leve é assim, né? O cavaleiro é solto, tem guerra, tem morte, tem fome, tem inflação, tá? E aí os mártires orando para vir o juízo e o negócio vai indo, né? Beleza. Aí depois intensifica. Aí vem o quê? As trombetas. Aí é o quê? 1/3 da água doce, 1/3 da água do céu, 1/3 da água salgada, etc e tal. De repente vem assim, uns demônios saem do abismo. O povo vai ferroar, esses demônios vão ferroar a galera e a galera vai sofrer e não consegue, vai pedir a morte. Aí no final, quando pega as 7 taças, rebenta tudo. Então, ou seja, é juízo atrás de juízo. A igreja estaria aqui para sofrer esse juízo? Essa é a questão. Então, dentro da lógica do arrebatamento é o seguinte, qual que é a lógica neotestamentária? Jesus já sofreu o juízo em nosso lugar. É isso, é aí que não faz muito sentido, né? Porque Jesus sofreu exatamente para que nós não precisássemos sofrer, né? Exatamente. Sobre ele foram as nossas dores, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E aí agora vai vir a questão da substituição, né? Ele substituiu a nossa pena, ele absorveu a nossa pena, o juiz de Deus caiu sobre ele. É a morte vicária. Isso. Então, se o juiz de Deus veio sobre ele, por que nós vamos sofrer o juízo novamente? Exatamente. Então é dentro dessa lógica. Sim, faz sentido. E aí, agora, se você quiser construir uma linha teológica que não acredita no arrebatamento, dá para construir. É amarradinho. Se você quiser construir uma linha teológica que aponta para o arrebatamento da igreja, dá para construir também. Por isso que não dá para você abraçar. Eu costumo brincar, né? Eu tenho muitos amigos aliancistas, até mesmo porque, assim, a Igreja Batista ela é mais equilibrada nesse ponto. Tem várias pessoas que são mais aliancistas, outras pessoas dispensacionalistas, mas no meio acadêmico, o aliancismo meio que predomina nesse aspecto ali no nível de mestrado, etc e tal.
E aí eu costumo brincar, falo, olha, é o seguinte, se a igreja for arrebatada, nós vamos ser arrebatados junto. Mas se não for arrebatado, nós vamos estar junto aqui para enfrentar o anticristo, tá tudo De bem. qualquer jeito tá tudo certo. De qualquer jeito tá tudo certo. Não dá para você abraçar isso como se fosse fundamento de fé. No final das contas, a questão que fica é: qual a importância de tudo isso na vida do cristão? Eu digo no sentido de: qual a importância de ler Apocalipse? Obviamente é importante, porque é um livro da Bíblia. Ok. Mas qual a importância de eu tentar, com muito desejo, tentar definir a minha posição de forma 100% firme? Não, é isso que eu acredito, é isso, é a verdade, pronto, acabou. Qual a importância de eu ter um posicionamento firme em relação a qual é a visão de Apocalipse mais correta? Eu acredito que assim, você vai fazer uma leitura do livro, você vai se posicionar. Inconscientemente, você vai se posicionar de alguma forma. E aí o que acontece? Isso, de certa forma, norteia a forma de você ler o livro de Apocalipse. Uhum. Então vamos lá. Se eu creio no arrebatamento da igreja, então eu me preparo para o arrebatamento. Eu tô com o coração voltado para ser arrebatado. E eu vou ler ali a palavra sonhando com as bodas do Cordeiro, que fala ali que será após o arrebatamento da igreja. Então, isso vai trazer uma expectativa. Se eu não creio, eu vou me preparar para a grande tribulação. Entendeu? Isso traz uma forma de se posicionar diferente. É uma forma de ser cristão bem diferente, né? Viver se preparando para uma festa, para um casamento, e viver se preparando para um juízo de Deus. O juízo de Deus. Então, assim, eu acredito que isso traz consequências, de certa forma, em termos de expectativa. Agora, consequências práticas, por isso não pode ser uma bandeira. Porque não tem essa relevância. Primeiro que, assim, a maioria morreu antes de Jesus vir, ou antes de ser arrebatado. Então, isso pode acontecer a qualquer momento. Eu estou hoje vivo, amanhã eu morro. Jesus pode voltar amanhã, ou Jesus pode voltar daqui a 100 anos, isso a gente não sabe. O arrebatamento mais provável é individual, né? É a morte. Isso, é a morte. É a morte. E aí, a partir do momento em que você morreu, toda essa discussão, ela perdeu a relevância. E aí, você perdeu sua vida por conta disso? Pois é, e são 2000 anos de história de igreja, se nós formos pensar aí, quer ver? Vamos pensar talvez em gerações, né? Em 2000 anos de história de igreja, ó. Geração de 40 anos. 2000, gerações de 40 anos. 50 gerações. Então, 50 gerações... Com a expectativa que Jesus ia voltar no tempo delas. E voltou para elas como indivíduo, E né? voltou como indivíduo. Então, É tão interessante, você vai olhar na carta de Paulo lá na igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, e é tão engraçado, por quê? Porque a igreja primitiva, eles viram Jesus ressuscitar, né? Aqueles que viram não só de forma ocular, mas assim, estavam naquele contexto que houve a ressurreição de Jesus, e eles tinham certeza que Jesus ia voltar naqueles dias. Pois é. Eles tinham certeza absoluta, tanto é que eles vendiam tudo, eles distribuíam, porque agora não tem como, Jesus está voltando. Isso é visível até na forma que o Novo Testamento é escrito, né? Dá pra sentir no texto a expectativa. Não, a expectativa de que seja assim, imediata. Em alguns meses. Né? Aí o que aconteceu? Qual foi a treta que deu lá na igreja de Tessalônica que Paulo teve que escrever a carta, né? 1 Tessalonicenses, para poder esclarecer. Aí eles viram e falam assim: peraí, Jesus veio, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, mas não voltou ainda. E com gente começou a morrer. O que vai ser desse povo? Esse povo não ressuscitou, eles estão mortos agora. Gente dentro da igreja começou a morrer. No prazo entre a vinda de Jesus e a volta. E a expectativa é igual nós estamos hoje. Só que eles tinham expectativas, não achavam que ninguém ia morrer nesse período. O que vai ser desse povo? E virou uma discussão lá dentro. É bem possível que eles achassem, na verdade, que fosse em questão de dias, né? Jesus ascendeu ao céu e falou: eu vou, mas eu volto. Eu volto. Chega a ser engraçado. Eu vou, mas eu volto. E aí eles já se programando, né? Pô, daqui, quem sabe, uma semana? Meu trem aqui. 7 dias, né? Uns 10. Isso. E aí já tinham anos ali, na igreja, a carta aos Tessalonicenses foi um pouquinho. E aí os membros da igreja começaram a morrer. Aí o que eles começaram a discutir? E aí o que foi feito deles? Pra onde estão? Porque a tradição, na época, falava do Sheol. O Sheol era o mundo dos mortos, não tinha uma teologia porque tão Jesus iria vir para buscar ao céu, só que morreu. E agora? Aí Paulo falou: não, mas espera aí, calma. Aqueles que morreram, eles precederão, inclusive, aqueles que vivem. Eles serão ressuscitados primeiro. Receberão um corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? O corpo glorificado é quando nós somos despidos dessa velha criatura contaminada, essa carne. Ela é movida por instintos, né? Instintos caídos ali no Éden.
Então, instinto sexual, instinto de sobrevivência, instinto de violência, Fome, sede. sede, ganância, desejo de glória para si, isso tudo é decorrência da queda. Então, nós não vamos, enquanto a gente não for despido dessa vida carnal, nós não vamos ser livres dessas tentações nos nossos instintos. E o corpo glorificado é justamente você ser despido dessa semente que Paulo fala, semente corruptível, corrompida que nós somos, para poder colher, né, fazer uma colheita de um corpo incorruptível, ou seja, que não tem os efeitos da queda sobre ele. Por isso que, simbolicamente, o cristão ele não crema, ele enterra. Por quê? Porque isso é claro que quem for cremado, o Senhor vai ressuscitar a partir Nada dali. é impossível, né? Nada é impossível. Mas é apontando para algo que é muito importante, que o corpo importa. O mundo material importa. Isso combate o raciocínio Não somos gnósticos, exatamente. Né? Porque o gnosticismo, só explicando para os nossos ouvintes aqui, o gnosticismo ele é uma corrente em que ele amaldiçoa a matéria. Então, assim, ela é uma corrente muito... ela vinda ali da filosofia de Platão. Né? O mundo das ideias e o mundo real. O mundo das ideias é o mundo ideal. Esse é o mundo de verdade. Ou o mundo espiritual, né? O mundo carnal, o mundo físico, ele é a prisão da alma. Então, não tem nada de bom no mundo físico. E surgiu um monte de distorção no início do século. E aí o cristianismo é diferente. O cristianismo fala assim, nós importamos com a matéria é criação de Deus e ela vai ser renovada. A natureza dos animais, o nosso corpo. Tudo sofrerá os efeitos da consumação. Próprios animais sofrerão os efeitos, a própria natureza, a cadeia alimentar não vai ser mais voltada para a morte, assim para a vida. Porque os efeitos da queda, eles afetaram até a própria cadeia alimentar. Então essa é a questão. Então, por isso que a gente faz questão de cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Tem um evangelista, acho que da Irlanda, cara, um cara bom pra caramba, chama Murray. Você já deve ter ouvido falar. E ele falava o seguinte, aí ele tinha aquela ideia de que não precisava cuidar do corpo, não precisava ter saúde, não precisava... Aí o cara evangelizou o país inteiro. Só que com 32 anos o cara morreu. Aí antes de morrer ele falou um negócio, ele falou o seguinte, Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. Nossa. Ou seja, ele foi tão espiritual que ele deixou de se importar com coisas físicas. E nós devemos nos importar, nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Dormir bem, comer bem. Você tem dentro de grande parte da igreja evangélica uma visão muito escapista da realidade, né? Tecnológica. Então, o arrebatamento vai vir, Jesus vai voltar e vai me buscar. Então, não preciso trabalhar, não preciso mudar a sociedade, não preciso manter uma... E amaldiçoa esse mundo, cara. E aí eu não me envolvo com a cultura, não me envolvo com cinema, não me envolvo com política. Porque tudo é do mundo. É isso. Eu vou para um monastério, eu vou para um canto, eu me enfio num buraco ali, estudo apenas teologia, não me comunico com a cidade... E aí Jesus não volta. As igrejas voltadas só pra dentro, como se fosse um clubinho ali para se proteger do mundo. Exatamente, as igrejas voltadas 100% pra dentro. Não, as orações é tipo assim, não, deixa eu ir embora daqui, eu quero ir pro céu. Parece tão espiritual isso. É isso, mas não é, né? Não é. Não, igrejas voltadas completamente pro seu próprio umbigo e preocupadas ali apenas com a manutenção da rotina religiosa, né? E aí uma preocupação altíssima com a santificação, que a santidade vem de separação. Né? Então, preocupação muito grande com separação, mas não com a evangelização da cidade, né? E aí, a preocupação que fica é a mesma questão que os apóstolos viveram. Por quê? Eles, por ali, algum tempo, acharam que Jesus voltaria em uma semana e demorou alguns anos. Tá, e aí, agora são 2000 anos. As igrejas, elas ficam parecendo muito o sistema fechado judaico, que achava que era só pra eles, os fariseus ali, eles ficavam no clubinho deles. Só que o cristianismo veio e bagunçou tudo. O cristianismo ia lá nos samaritanos, Cristo ia lá nos perdidos, é chamado de comelão e beberrão. Então, ou seja, eu falei, peraí, eu tô aqui para salvar o perdido. Então, a igreja que volta só para si, ela se parece muito com aquele sistema judaico exclusivista e sectário que a gente vê ali no contexto do Novo Testamento. Do Novo Testamento, na verdade. Então, essa questão, ela é essencial, porque parece espiritual, Cris. Mas é escapismo. Você fala assim, não, eu só quero a volta de Cristo. Eu só quero a volta, eu quero sair daqui, eu quero ser livre desse mundo mal. Não, meu Deus, esse mundo é criação de Deus. É um pensamento, é quase um suicídio Vamos espiritual, cuidar da natureza, cara. Por que o pessoal ateu abraçou a campanha ali de cuidar da natureza? É a criação de Deus. O cristianismo tem que ensinar, vamos cuidar da natureza. Cuidado com os animais. Cuidado com os animais, entendeu? Isso é uma pauta cristã, a ecologia é uma pauta que nasceu. É uma pauta cristã, uma pauta cristã.
Entendeu? A importância do ser humano como indivíduo, a imagem de Deus chamada Imago Dei, isso é uma pauta cristã. Uhum. O homem, a dignidade da pessoa humana, todas as pessoas serem tratadas de forma igual. Entendeu? Então, assim, isso são pautas profundamente bíblicas. E elas são apropriadas por vertentes políticas e distorcidas. Então, algo... olha, nós somos... Por isso que eu louvo a Deus pela nossa igreja, essa visão de ser uma igreja para fora, de influenciar a sociedade. Então, ter uma escola de dança. Por quê? Porque o Senhor se manifesta na arte. Tem jiu-jitsu. Tem jiu-jitsu. Por quê? O Ministério dos Pequenos Reparos, chegar lá e arrumar a casa de uma pessoa. Os eletricistas ali para... Cara, isso é obra de Deus. Nós estamos cuidando da graça comum, né? É a graça comum. E aí a pessoa percebe a graça comum e aí tem contato com a graça específica. Mas eu acho que eu acho que o escapismo é muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais cômodo. É mais espiritual, né? É mais espiritual. E é mais tranquilo, né? Você não ter que trabalhar bem porque daqui a pouco Jesus volta. Você não ter que evangelizar tanto porque daqui a pouco Jesus volta. Você não tem que dominar dominar no sentido de... Você não tem que influenciar a política, a sociedade, a mídia. Você não tem que exercer um papel na sociedade. Entra ali no clubinho, pessoal que pensa igual você, fala igual você... Tem a mesma cara que a sua, veste as mesmas roupas que a sua. As expressões é muito confortável. Você fica ali no meio, conversa tudo da mesma linguagem e tá tudo certo. É muito agradável. O mais perto que a gente chega é de chamar alguém pro nosso clubinho, mas a gente não sai do clubinho. Exatamente. Então o nosso evangelismo é chamar o cara pro clubinho, mas não é ir no clubinho do cara, né? Exatamente. Eu não convivo bem com diferença. Misericórdia. Então é algo... Deus que me livre de viver um evangelho desse. Não é um evangelho. Você vai olhar uma leitura honesta do Novo Testamento, você vai ver isso. Isso não tem nada a ver com o que Cristo fez. É chegar do reino de Deus, mas aí o reino de Deus ele tá bem trancadinho, bem fechadinho. Não, vamos fechar ele para Se quiser você vem nele. O reino de Deus não vai se espalhar pela sociedade, ele vai tem ficar nada a ver em alguns pontos específicos com o aí. que os apóstolos fizeram, com o que Jesus fez. Então essa é a questão. Agora a questão do livro de Apocalipse, voltando um pouquinho, né, para dentro do livro de Apocalipse, o que acontece? Nós temos que entender que esse período, a maior parte do livro de Apocalipse vai falar sobre o juízo. E aí, a partir do capítulo 19, vai falar da vinda de Cristo e a consumação. Uhum. E aí, eu quero falar algo rapidinho aqui, que a gente não falou e o pessoal depois vai perguntar, possivelmente, né? Que é sobre um evento chamado milênio. O milênio. Milênio. 1000 anos, né? 1000 anos. O que seriam esses 1000 anos, né? Aí, ao final do livro de Apocalipse, que a palavra fala que Jesus volta. Aí, Jesus volta e o diabo fica preso por 1000 anos. O valente, né? O valente fica preso por 1000 anos. E aí, ao final, tem uma última rebelião. E aí as coisas, a Nova Jerusalém desce do céu e consuma todas as coisas. O que são esses 1000 anos que falam no final do livro de Apocalipse? Aí depende da sua visão. Se você entende que foi tudo cumprido ali em Cristo e que não vai ter esse papel físico, né, nesse período intermediário, aí você não acredita no milênio literal, seria simbólico. Uhum. Então muitos falavam que seria a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, seria o milênio é o período entre... É aquilo que a gente falou a gente falou mais cedo. Então, entre a primeira e a segunda vida é o milênio. Então, demore Jesus 10.000 anos a voltar. Milênio. Milênio seria 1 milhão de anos. Milênio. Demorasse uma semana, é o milênio. Seria isso. Isso. Essa na visão Então, aliancista. milênio é um período longo de tempo até Jesus voltar. Exatamente. Essa é a visão aliancista. Agora, mais se você pega uma visão dispensacionalista, milênio seria uma dispensação, uma era. Sai da época da graça, que é a que a gente vive hoje, e entra na dispensação milenar, que seriam 1000 anos, é interessante, 1000 anos literais em que Jesus reinaria politicamente aqui na Terra, antes da Nova Jerusalém descer, ao final de todas as coisas, da união com o céu, com a Terra, que nós não vamos para o céu, né? Esse é o céu que desce para a Terra, né? Essa é outra conversa. 22. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Mas vamos voltar para o milênio, porque senão a gente vai para Nova Jerusalém. Quem vai pro céu? Não vai. E aí o que acontece? Aí o milênio seria esse período entre a volta de Jesus e a descida da Nova Jerusalém. Então seriam 1000 anos em que aquelas pessoas já glorificadas, a igreja já glorificada, iria reinar com Cristo nesse tempo. E as pessoas que ficaram e que não aceitaram o Senhor e ficaram na grande tribulação e que sobraram daquele período, eles seriam de certa forma, os súditos ali daquele tempo.
Então, e aí seria um tempo de muita paz, um tempo de prosperidade. Fala muito do milênio no livro de Isaías. Uhum. Aí fala de animais carnívoros que começam a brincar um com o outro. De certa Fala de forma- onde tinha deserto, virou terra fértil. De certa forma, um mundo perfeito, né? Sem violência, sem dor. Sempre perfeito, porque ainda teriam ímpios ali, né, que não se converteriam apesar de ver Jesus reinando. E ao final ocorreria a última rebelião, que a última rebelião é que as nações, o diabo é solto, volta, arregimenta várias nações que não se alinharam ao reinado de Cristo e aí tenta, de certa forma, afrontar o Senhor, né? Uma segunda vez. Uma segunda vez e aí o final de todas as coisas. Então esse seria o que seria o milênio, as pessoas que creem que realmente vai acontecer o tempo do milênio. Então é assim que a gente pode ler as duas correntes sobre isso. Muito bom, maravilha. Milênio, tribulação, anticristo, volta de Jesus. O que mais que a gente falou aqui? Deixa eu só te falar do milênio, um negócio interessante. Aí eu vi uma vez uma pessoa falando sobre o milênio. O que acontece? Você fala, como que a pessoa não vai se converter nesse tempo? Como que a pessoa vendo essa prosperidade toda, né? E aí, vendo assim, um cumprimento muito claro de uma profecia. De uma profecia. Né? Aí o que acontece? O que nos faz querer ser cidadão dos céus? É a nossa natureza. O que nos alinha com os princípios da palavra? É a nossa natureza. Então, o mesmo desconforto que nós sentimos hoje, ao ver, por exemplo, aquele carnaval, é extremamente, a ver aquelas músicas com aquelas letras depravadas, ao ver o sistema de violência e de ganância, corrupção, esse sistema todo, a gente sente um aperto no coração. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Aí isso vai ser o quê? De sinal trocado no tempo do milênio. Caraca. O cara que tem saudade do carnaval, o cara que tem saudade da devassidão, o cara que tem saudade do sistema de exploração do homem pelo homem. Porque ele não pode explorar o sistema outro. da ganância. Por quê? Porque o sistema vai ser justo. Porque vamos pensar assim, ele não vai haver corrupção. Tá, mas isso significa que ele também não vai poder praticar a corrupção. Não vai haver opressão, exploração. Isso significa que ele também não vai poder manipular, explorar e oprimir. Quando acontece o juízo, né? Acontece algo interessante que Apocalipse fala a queda da grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? A grande Babilônia, ela é um sistema político, religioso, financeiro que domina e leva o homem para o centro. E aí, quando a grande Babilônia cai, as pessoas choram copiosamente, porque são pessoas que vivem a partir da exploração desse sistema. Então, apesar de ser um sistema que é antibíblico, é ruim, mas para aquele povo é bom, né? O juízo de Deus para uma única ação de Deus, ela é juízo para alguns e é salvação para outros, né? Quando Deus ele traz juízo sobre um opressor, sobre alguém que maltrata o outro, Deus traz juízo, por exemplo, sobre um assassino. Tá, mas aí, na verdade, é salvação para a vítima, né? Então é uma ação só, mas é salvação para um e juízo para o outro. O evangelho te coloca diante de uma decisão. Eu acho muito legal a parábola, não fala a parábola do filho pródigo, que na verdade não é do filho pródigo, é dos dois filhos. Dos dois filhos. Ali em Lucas 15. E aí o que acontece? E é interessante que chega no final, os caras falam assim, e ali ele tá falando pros judeus, pros religiosos. Os religiosos, eles vão se identificar com um dos filhos. E aí, só que o que acontece? Ele mostra o que aconteceu com o filho que gastou tudo, beleza, tal, voltou, aceitou perdão do pai, pediu perdão pro pai, aquela coisa. Aí no final das contas, ele fala do filho que estava dentro de casa, que não fez nada de errado e que estava indignado com a salvação daquele outro filho. Aí Jesus termina a história, cara. Acabou. E ele estava falando pros religiosos. O que ele estava falando? Deixa eu te falar. Você decide. Você vai pra festa ou você vai ficar emburrado? Se você for ficar emburrado, a palavra do evangelho é juízo para você. Se você for pra festa, é salvação para você. Então, sempre a palavra, o evangelho, vai trazer essa decisão. É isso, a mensagem... Não tem jeito de ficar de cima do... A mensagem do evangelho é muito aquilo que Moisés disse em Deuteronômio, né? Coloque diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe. Então, eu acredito que as ações de Deus, elas são muito pontuais, mas elas têm resultados duplos, dependendo de qual decisão nós tomamos diante dela. Você está diante de uma decisão. Isso vai sempre acontecer. Então, assim, nós estamos diante de uma decisão. Adão e Eva estavam diante de uma decisão no Éden, e todos os dias nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a reação de Deus diante disso, na verdade, não é reação, né?
é a ação de Deus diante disso, é uma ação só, né? Mas essa ação ela pode ser boa ou ruim baseado no que nós vamos reagir, né? Exatamente. Então, de certa forma, o fogo de Deus pode ser juízo ou pode ser purificação, né? Exatamente. Sim, o batismo com fogo pode Batismo ser com fogo. juízo ou purificação. Eu gosto, Pronto, eu gosto né? desse assunto, né? É. Se você se apega ao seu pecado, você vai queimar junto Você com vai ele, queimar né? com ele. Agora, se você solta ele, você é purificado. É excepcional, né? Esse é o evangelho. Dá um podcast. Dá um podcast. E aí, ao Rodovalho. final, a Nova Jerusalém. No final, a Nova Jerusalém. Isso seria o céu. O céu e a terra. O céu invade a terra como um beijo apaixonado? O céu faz uma poesia maravilhosa. Tem gente que implica que essas Com as músicas, poesias. né? Mas é maravilhoso, Então, né? Você cantar poeticamente. A gente não vai pro céu. Você vai pro céu? Olha só, vamos, calma, muita calma. Se a gente morre hoje, nós não estaremos ainda diante do trono, nós estaremos num lugar intermediário. Seio de Abraão. Pode ser chamado de seio de Abraão, ou paraíso, que Jesus falou pro ladrão da... O purgatório é outra. Assista o episódio sobre catolicismo com o pastor Eduardo Rodovalho, tá aí no YouTube, olha aí. Pronto. Já fica o merchan aí. E aí, o que acontece? A gente vai estar num lugar intermediário, que tem a presença de Jesus, que Jesus falou, vou estarei com você no paraíso, mas não estaremos diante do trono ainda, porque para estar diante do trono, nós temos que ter o corpo glorificado, e o corpo glorificado só vamos receber ao final de todas as coisas na consumação. Tanto é que a descrição do trono de Apocalipse não fala exatamente daqueles que já morreram diante do trono. Falam dos seres celestiais ali, que estão adorando o Senhor Santo, Santo, Santo diante do trono. Então nós estaremos ali num lugar intermediário. Após o período, aí o que acontece? Após esse período que vai acontecer o julgamento e o galardão e receberemos o corpo glorificado, aí nós estaremos aptos para ministrarmos diante de Deus, diante do trono, porque estaremos com o corpo glorificado, sem pecado, sem contaminação. Com pecado não dá para se aproximar de Deus. Não dá para se aproximar de Deus e não teríamos recebido ainda o corpo glorificado. Então, de certa forma, aí essa questão do que é o céu, de como será esse período, se formos ao céu, será nesse período de o corpo glorificado, receber o corpo glorificado, participarmos ali de certa forma das bodas, né? Festa, né? A festa ali e depois descermos para consumarmos. Mas a eternidade nós não vamos passar no céu. A palavra fala que a Nova Jerusalém descerá do céu. Então, ou seja, o céu vai descer. Entendeu? O reino de Deus realmente ele consome a terra. Exatamente. Ele vai trazer. Então, talvez então eu vou pro céu, mas eu volto, basicamente. Pode ser. Eu vou pro céu, mas eu volto. Já volto já. Eu vou pro céu, volto e ele vem atrás. Basicamente é isso, né? Daqui um tempo é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Rodovalho, pra gente finalizar essa conversa, qual é a posição do cristão diante disso tudo? Uma pessoa que tá ouvindo e entendeu muitas coisas, tem muitas opções, muitas realidades, muitas visões, muitas linhas. Ela ainda não decidiu qual é a dela. Talvez nem sabe se quer ou não quer decidir, se vai ou não vai. Nem precisa decidir. Né? Então, assim, qual que é a posição do cristão diante do livro de Apocalipse, diante do fim dos tempos, diante da realidade da escatologia, do estudo do fim? Vamos lá. A gente tem que ler o livro de Apocalipse com a ênfase que ele dá. Qual que é a ênfase do livro de Apocalipse? Primeiro, Jesus Cristo. A obra da cruz, o que aconteceu na perspectiva do céu. Por quê? Porque os apóstolos viram Jesus ascendendo ao céu ali no Monte das Oliveiras. Mas o Apocalipse dá o quê? A filmagem, o ângulo, a perspectiva do que aconteceu quando a obra foi consumada. Né? A catarse, a festa, o que foi que aconteceu, a dimensão da obra de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário e o efeito que teve ali nas regiões celestiais, né? A grande vitória, a abertura dos selos. Então tem todo esse aspecto dessa expectativa. O que está mostrando? O poder, o governo e a autoridade do Senhor sobre a história. Ele está no trono, diante dele tem um mar de vida, aponta para as nações, e aí o mar também pode apontar para a bacia de bronze que vai purificar todo o sistema. E aí o que acontece? Diante dele, ele domina e governa sobre todas as coisas. Então é essa certeza que nós temos que ter. Nada está fora do controle de Deus. O Senhor, ele é soberano, ele está cuidando de cada detalhe. A história não é cíclica, como os gregos falavam, que ela vai e volta ao mesmo tempo. Não, a história ela vai seguindo para a consumação.
Ela sai da criação, que é da redenção, mas ela vai chegar ao tempo de consumação e o Senhor está fazendo com que tudo coopere para a consumação de todas as coisas. Então, é essa expectativa ardente de que nós iremos reinar em Cristo, nós iremos habitar com Cristo, nós iremos expressar, nós iremos ser unidos a Cristo. Essa expectativa tem que nortear o nosso coração. Porque, assim, é muito vazio o cristão que tem expectativa e esperança só nesse tempo. Por isso que a Bíblia termina com isso. O Espírito e a noiva dizem, vem. É a última palavra da Bíblia. Ou seja, vem, Senhor. Vem na minha vida, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na minha vida. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita nos meus negócios. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na minha família. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita no meu casamento. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita nos meus relacionamentos. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita nas minhas finanças. É essa mentalidade do reino que tem que permear toda a nossa existência. E isso aí está muito claro dentro de Apocalipse. Então essa é a grande expectativa do Senhor. A volta do Senhor, mas ele já está aqui. Então é o já e o ainda não. Então, assim, nós temos a expectativa da volta, mas nós já podemos orar. Venha o teu reino. E aí não vem falar com aquelas conversas de reino, que reino é poder político, financeiro, não. O que é reino está escrito lá em Mateus. O cidadão do reino, as características do reino, está lá escrito no Sermão do Monte, em Mateus. Então, assim, o reino, ele distorce a lógica desse mundo, porque a lógica desse mundo busca glória para si. O reino é o reino dos céus. Então nós estamos aqui para representar somente ele. Não tem glória. Por isso que na oração do final do Pai Nosso, fala o quê? A ele todo poder, glória, honra. Só a ele a glória. Então é isso aí. Nossa vida tem que ser norteada por isso. Meu Deus, é forte. Pastor junto. Eduardo Rodovalho, muito obrigado pela sua participação, pelo conhecimento que você nos passou, pelo ensinamento. Tenho certeza que despertou muitas pessoas que talvez não tinham estudado ainda sobre o tema e agora tem aí muito. Nós fizemos muito um panorama, né? Que é muito assunto. São muitos pra gente assuntos. tentar. A gente falou, como eu falei, Israel, anticristo, milênio, tribulação. Falamos sobre inúmeras coisas aqui. Um ano de curso. Dá um ano de curso, dá um ano de curso. E é isso. Você tem alguma consideração final para o pessoal que está nos assistindo aí? Redes sociais, algo que você queira deixar para o pessoal? Na sua caminhada, na sua vida cristã, você deve se ater àquilo que é fundamental, a obra de Cristo. As outras coisas, elas são secundárias. Então, você vai estudar a palavra. Não abrace com paixão absoluta, como se aquilo fosse fundamento da fé, correntes teológicas. O Senhor é Salvador, Ele veio para nos salvar. Ele nos libertou do pecado, Ele tirou todo o juízo. Então, sempre lembre, o Evangelho é simples, ele é baseado na obra de Cristo e Cristo é o fundamento. E isso norteia sua vida, porque com isso você vai conseguir conviver com várias pessoas diferentes da sua, que tem cultura diferente, um formato de viver a vida cristã diferente. Por quê? Porque é a essência que importa. Então, que isso norteie o seu caminhar e a sua caminhada, tá bom? Que nós não sejamos como aqueles judeus religiosos exclusivistas, sectaristas, achando que a gente carrega a mensagem e que os outros não têm revelação da mensagem. Que Deus nos livre do orgulho religioso, porque o orgulho não vem de Deus. Grande abraço, Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. É isso aí, tamo junto. Pra provar, pra mim e pra você, que ele ficou aqui até o final, o que ele vai comentar aqui, hein? Eu vou, mas eu volto? Eu não vou pro céu? Não, polêmica. A gente vai, né? A gente vai, mas a gente volta. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O final do final, né? É o final de Apocalipse, é o final do final. Então comece pelo final, escreva aí, assim como eu comecei pelo livro de Apocalipse. Comece agora pelo final do final, escrevendo aí. O Espírito e a noiva dizem vem. Escreve isso para que eu e o pastor Eduardo Rodovalho possamos saber que você assistiu esse episódio até ao final, até a completude, até ao escatom. Consumação. Até a consumação desse episódio. E é isso. Muito obrigado. Acompanhe também outros episódios com pessoas que recebemos aqui. Temos um episódio com o pastor Eduardo sobre catolicismo, as diferenças do protestantismo e do catolicismo. Temos episódios aí com o reverendo Hernandes Dias Lopes, Douglas Gonçalves, Paulo Borges Jr., e grandes homens de Deus, pastor Luciano Subirá, alguns episódios com meu pai falando sobre a realidade interna da igreja. Enfim, tem muito conteúdo bom aí. É só você acompanhar e, claro, garantindo aí sua inscrição no canal e a sua curtida no vídeo.
É isso. Deus abençoe. Vejo vocês terça-feira que vem às 19 horas em mais um episódio do Family Cast. Tchau, tchau.